Olá, amigos e amigas de São José do Rio Preto, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa que tem por objetivo discutir a saúde de São José do Rio Preto. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. Professor Domingo Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP e é nosso pró-reitor de pós-graduação. Por que esse programa chama Saúde e Companhia? Porque nós sempre temos aqui na bancada alguém ligado à área de saúde que traz informações para a população de São José do Rio Preto. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Carlos Alberto Caldeira Mendes, conhecido na nossa instituição como Carlos Caldeira. Ele é formado na UEL em 1987. O UEL é uma das mais tradicionais instituições de saúde do país. E ele foi absorvido em nossa instituição e dá uma grande cooperação. Ele é especialista em clínica médica, em UTI, em emergência e cuida de um setor vital na nossa instituição, que é o CEATOX. Por favor, doutor Caldeira, explica para a nossa população o que é o CEATOX. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. O Centro de Assistência Toxicológica é um dos 36 centros que existe no Brasil. E ele dá suporte, né, às pessoas que sofrem lesões, tanto por picadas de animais peçonhentos, quanto envenenamentos das mais variadas formas, medicamentos. E ele presta assistência tanto a profissionais de saúde como às pessoas de maneira geral que ligam no nosso serviço. Como é que o médico que está nos assistindo agora, ou até o próprio doente, quando existe um acidente, por exemplo, com a cobra no seu sítio, qual a atitude que esse paciente deve tomar? Ele deve dirigir-se imediatamente ao hospital de base ou procurar primeiro assistência em sua região? Ele deve primeiro procurar assistência em sua região. É importante lembrar que nem todos os acidentes por serpentes são serpentes venenosas e o profissional de saúde, entrando em contato com o Centro de Assistência Toxicológica, a gente pode fornecer algumas informações que podem, então, definir se esse paciente tem uma picada por serpente venenosa ou não. Sendo venenosa, aí, obviamente, ele precisa encaminhá-lo para o local que tem soroterapia. Né? Ficou sempre uma pergunta, né, da identificação da cobra. Agora estamos falando de cobra. É importante que se mate essa cobra, leve a cobra para o serviço para saber se é botrópico, se é lapídico, que tipo de cobra que é. Dr. Braille, o quadro clínico do acidente por serpente, quer dizer, quando a pessoa chega e o tipo de picada, as manifestações que ele apresenta são muito típicas. Para quem conhece minimamente acidente por animal peçonhento, basta olhar o paciente, mesmo que demore alguns minutos ou um pouco mais para ter a manifestação clínica, que você consegue determinar que tipo de cobra que é. Então não há necessidade de se levar o animal. Mas muita gente leva o animal, acaba matando, né, leva. Isso, de certa maneira, então facilita, porque se o animal, por exemplo, não for peçonhento, então já está resolvido. O médico não precisa fazer exames, esperar para ver se apresenta manifestação, o paciente pode ir de alta. Tem uma pergunta que fica sempre. Um indivíduo que foi picado por uma cascavel, por exemplo, qual que é a chance dele vir a falecer? Eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem. Ou até um botrópico, que seja do murutu, aí, etc. Então, existe um temor, sem tratamento. Existe um temor muito grande, né, de que realmente acidente ofídico, né, acidente por cobra, seja mortal. E é verdade, nós temos em torno de 100 óbitos por ano no Brasil. No Brasil. Todo. Mas nós temos aí de 25 a 30 mil picadas de serpentes do gênero, né, da bótropes ou cascavel. Então é um número muito pequeno de morte em relação ao número de picadas. Sem tratamento, então pensando então numa literatura histórica, o acidente por cascavel poderia levar a óbito cerca de 50% das pessoas picadas. E iriam morrer por insuficiência renal. E o botrópico? Botrópico eu não tenho assim a estimativa, mas com certeza é menor.
porque as lesões não são tão importantes assim em termos, né, São mais locais, né? São mais locais. Então, essas pessoas poderiam ter muito mais problema em relação a sequelas, né? De amputações, às vezes, ou lesões de nervo, né, de musculatura. Ô Renato, você trabalhou em zona semi-rural, né? Rural, isso. Mas eu também fui criado em zona semi-rural. E tem uma coisa que eu quero contar pro telespectador e que acho que tem assim, é histórico e importante. É assim, ó, antigamente, quando não tinha muito recurso, tinha muito benzedor, que benzia contra picada de cobra. Contra a raiva também, mordida de cachorro, tudo. Então, mas é por isso que eu perguntei a respeito da mortalidade, porque do que me constava, pelo menos, acho que o professor Caldeira repetiu adequadamente, mais ou menos a incidência de mortalidade aí com veneno botrópico, principalmente, que é a urutu, são as cobras mais comuns aqui na nossa região, né? É mais ou menos em torno de 20%, talvez. Pode ser assim, sem tratamento. Sem tratamento, porque também é aquilo que você já falou, nem toda picada de cobra é efetiva, né? Às vezes a cobra, mesmo sendo venenosa, às vezes ela acabou de usar o veneno e injeta pouco veneno, etc. Tem muitas variáveis. Então, consta isso aí na literatura, em torno de 20% seria a letalidade, né? Que morreriam por causa da picada de cobra. Então eu ia no benzedor. Agora você imagina, a imagem que tem é que, bom, foi picado de cobra, vai morrer. Aí o benzedor benze e salva 80%. E é um sucesso. Então isso vale para o resto da medicina. Isso vale para o resto da medicina. Isso que eu quero dizer, era essa a mensagem que eu queria passar e que é muito interessante, né? Nem sempre realmente a picada é efetiva, depende de que ela injete o veneno, a quantidade de veneno, né? Às vezes é pequena quantidade, etc. Então, isso não quer dizer que vocês tenham que ir no benzedor, por favor, vocês procurem um serviço médico, o mais urgente possível, né? O Estado de São Paulo está bem aparelhado a esse respeito, não é isso? Bastante. O Brasil, ele é um exemplo em termos de soroterapia para animais peçonhentos. Quando eu vejo literatura de outros países, porque é óbvio, não são todos os países que têm um problema desse. Eu estive na Tailândia, só tem cobra. Exato, então esses países da Ásia, Índia, China, Turquia, tem problemas muito semelhantes ao Brasil em termos de aranhas, escorpiões. Os países do primeiro mundo já não têm praticamente. Então, desses países, realmente o Brasil é um sucesso em termos de produção de próprios soros, né? Nós temos 3 serviços, né? Tem em Butantã, tem em Minas Gerais e tem no Rio de Janeiro, Manguinhos, né? Manguinhos, que são exemplos assim muito grandes. Tem muitos anos, né? Isso. Está o Brasil. Até a literatura internacional a respeito de venenos de peçonhas, o Brasil tem muita produção, muito artigo científico. Então acho que, só para interferindo, será que, acho que o professor Caldeira poderia falar um pouquinho para o público nosso, como é que é produzido o soro, né? Acho que é uma coisa muito interessante, nem sei se todos sabem. Eu acho realmente é uma colocação extremamente importante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltaremos. Rapidamente, por favor, não mude de canal. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família. Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto. A TV Rio Preto faz parte da história da cidade. A sua programação é transmitida pelo canal 7 da NET.
Nossos programas são vistos e discutidos em todos os campos da sociedade. Aqui falamos de Rio Preto. E quais os motivos para anunciar? Valores muito abaixo do mercado convencional. São mais de 200 mil espectadores entre as classes A, B e C. Público formador de opinião com alto poder aquisitivo. Programação exibida 24 horas pela internet através do nosso site. A televisão ocupa espaços, define hábitos, divulga fatos e forma opinião pública. Seja nosso parceiro. Fale conosco através dos telefones ou nos envie um e-mail. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. Hoje tendo a honra aqui da presença do Dr. Carlos Caldeira, um especialista em clínica médica, UTI e emergência e, acima de tudo, coordenador do CEATOX, que é um centro extremamente importante na nossa instituição. No bloco anterior, o professor Braille deixou uma pergunta no ar. Como é que é produzido, Dr. Carlos Caldeira, o soro contra a veneno de cobra? Então, o soro é... E se nosso país é autossuficiente ou importa? Sim. O nosso país, né, ele é autossuficiente. Na verdade, somente um soro não é produzido aqui, que é para Viúva Negra, mas também não é porque realmente a quantidade de acidentes é muito pequena. Viúva Negra principalmente é aranha. Aranha. Principalmente na Bahia, inclusive, mas é muito pequeno e aí é importado da Argentina. Né? Aí isso é ruim. Pois é. Mas o restante tem vários animais peçonhentos, vários tipos de cobra, de escorpião, de aranha, são todos fabricados aqui. São fabricados através da imunização de equinos. Então você injeta o veneno em equinos, cavalos, né? No Butantã, no Instituto Ezequiel Dias e no Rio de Janeiro também. E você vai provocando então a fabricação de anticorpos contra o veneno, né, contra o veneno da cobra. O cavalo não morre. O cavalo não morre, porque ele é grande, então você injeta uma quantidade pouca, né? Pequena, né? Obviamente, então só faz uma pequena reação e o organismo fabrica anticorpo. Isso acontece com a gente também, né? Mas aí depois o soro é retirado do sangue desse cavalo e esse soro é cheio de anticorpos que vão agir no veneno e inativá-lo. Então, essa fração, né, desse soro, do soro que é retirado do cavalo, é imunizado, quer dizer, é tratado de alguma maneira e aí injetado na pessoa quando sofre acidente. Esse soro é cada vez mais purificado, mas ele não é isento de reações. Então, é por isso que muitas vezes a gente tem que ter certeza se o acidente realmente é de animal peçonhento, porque quando você administra esse soro, você pode ter reações às vezes graves, né? Então você precisa ter um conhecimento, não basta a pessoa chegar, levei uma picada e a gente já vai injetando o soro, não. Você tem que ter certeza de qual animal que é e quanto você tem que injetar. Essa observação do professor Carlos Caldeira é interessante porque isso, não só para diagnóstico correto, toda a medicação tem seu efeito colateral. Então é preciso, o Brasil ainda tem o hábito das pessoas chegarem à farmácia e comprar a medicação que quiser. Claro, cada dia melhora. Hoje o antibiótico não pode ser mais assim, né? Mas é preciso ter o diagnóstico correto. Agora, Caldeira, no primeiro bloco, foi discutido aqui, quando você tem o acidente, que você é picado pela cobra, essa cobra evadiu, você não conseguiu sacrificá-la, e você comentou da observação clínica que vai dizer se essa picada foi de uma cobra perigosa ou não. Quais seriam essas manifestações? São sistêmicas, ou seja, ocorre no corpo todo ou é observação local no local da picada? Depende do tipo de cobra. O gênero mais comum, que é cerca de 90% das picadas, né, das pessoas que sofrem por esse tipo de serpente, é o gênero Bótropes, que está incluso a jararaca, jararacuçu, urutu, o jararacão, que é a cobra mais comum aqui da nossa região. Praticamente 99% das bótropes
uma tal de Bothrops mugine, que é o jararacão conhecido, o caiçaca. Caiçaca. E o tipo de picada da Bothrops, que é da jararaca, né, mais conhecida, ele provoca um edema importante no membro, né, que foi picado, dor, forma bolha, forma equimoses, que é como se fosse um hematoma ali na pele, roxo, né? E quanto tempo depois da picada? Olha, em torno de 15, 20 minutos, meia hora já começa a inchar. Chegou ao hospital e já tem o sinal clínico. Geralmente já tem. Mas é o seguinte, quando a cobra é menor, né, quando a cobra é menorzinha, tem cobras minúsculas de 20, 30 centímetros que já tem veneno, já inoculam, aí esse inchaço não é tão importante. Tem uma outra coisa que esse tipo de cobra provoca, que é a alteração da coagulação. Então o indivíduo fica com o sangue incoagulável, então fica com facilidade de sangramento. Normalmente ele chega, tem os 2 furinhos, né, do dente da cobra, e ele chega com sangue escorrendo. Isso já é uma característica importante do botrópico. Do botrópico. Escuta, o acidente é pior quando ele é mais próximo do coração, por exemplo, quando é na mão, quando é na face? Não tem essa relação. Não tem essa relação. Não tem. Quando você... Existe assim, até uma orientação da gente não sair correndo, não é? Quando leva a picada, tem uma... Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Está no imaginário e é uma realidade. Por quê? Porque esse veneno, ele pode, do botrópico, da jararaca, ele fica localizado e faz uma lesão principalmente local. Mas se ele circular muito rapidamente, ele pode dar outras alterações e liberação de algumas substâncias do organismo, alterações da visão, que provocam uma vasodilatação e uma queda na pressão e choque mesmo. Então isso, imagina-se que seja quando ele inocula o veneno numa veia diretamente ou próximo de uma veia grande, que faz com que isso circule. E aí, se a pessoa sair correndo, ela aumenta essa circulação e aumenta a absorção daquela região. É a cultura popular, né? Aquela cena do cinema do torniquete, isso é muito importante. Você cortar, chupar o sangue, né, fazer uma sangria, você está distante de centro médico. Tem alguma função? Então, na verdade, como a gente comentou da mortalidade, então, essa mortalidade, quando se dá, não se dá de imediato, certo? Isso vai acontecer dias depois. Então ninguém está tão distante de um lugar que dê para chegar, acho que hoje no Brasil. Mas essa situação, por exemplo, de torniquete, no caso dos acidentes por Bothrops, que são 90% dos acidentes, e por uma outra cobra que só tem praticamente na Amazônia e algumas áreas de Mata Atlântica, inclusive na Bahia, tem uma que é a maior cobra brasileira, que chama surucucu. O pico de jaca. Isso, que eu não conheço aqui, a gente não tem aqui nessa região, né? Então ela, como o problema é mais local, de edema, de destruição muscular, se você faz o torniquete, você provoca uma isquemia, então piora a chegada de sangue lá com oxigênio. Então você faz uma lesão, piora muito mais a lesão, gravíssima. Então o torniquete, que está aí até em manuais antigos, está fora de moda. Você não deve, de jeito nenhum, colocar torniquete em acidentes ofídeos. E aquela história de você abrir a ferida? Também não, né? Isso só vai ocasionar piora da infecção. Né? Ou seja, o que tem que fazer é procurar o serviço médico. Agora, mesmo que demore um pouco, não tem problema, não vai morrer por isso. Qual seria o conselho que você dá para os sitiantes, principalmente dos finais de semanas, que vão curtir seu sítio, vão despreparados, às vezes sem uma proteção, vão cuidar de sua terra? Nós vamos para um pequeno intervalo e o doutor Caldeira responderá isso em 1 minuto. Por favor, não mude de canal. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família.
Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto. A TV Rio Preto está em festa, comemorando 18 anos no dia 22 de setembro. E na semana de 21 a 25 de setembro, faremos a transmissão dos programas Opinião Cidade e Estúdio Inter, diretamente do Rio Preto Shopping, ao vivo para vocês. E quem ganha com isso? Você, que poderá fazer parte desta festa. TV Rio Preto, 18 anos com muitas novidades. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com honrosa presença do Carlos Caldeira. No bloco anterior ficou uma questão a respeito do sitiante do final de semana. Ele sai de sua residência, vai para o seu sítio e acha que só vai ter o prazer, claro que a maioria e ele pode ser surpreendido por um acidente. Então, o professor Caldeira vai explicar aqui como esse acidente pode ser evitado. Então, quando a gente avalia o local de picada, principalmente no caso de serpentes, né, a gente vê que mais de 95% se localiza abaixo do joelho e na mão. Então, significa que se o indivíduo estiver convenientemente trajado para ir num ambiente onde você pode se deparar com um animal desse tipo, então ele vai, praticamente esse acidente iria desaparecer, né? Certo? De 97,5% dos casos a picada é nesse local, que é onde a serpente alcança com o bote. Mas é complicado, porque às vezes você vai passear num sítio, vai num pomar, é muito difícil as pessoas se vestirem, né, colocarem uma bota, uma pederneira que chama, luva. Então ainda hoje nós temos muitos acidentes por causa disso. Deixa eu te fazer uma pergunta que o leigo acho que gostaria de saber. Existe algum outro tratamento que não seja o soro? Bem rápido. Não. O soro é fundamental. Então levou uma picada, identificou-se como peçonhenta, né, que é venenosa, você tem que procurar um local de atendimento médico onde exista o soro. E no estado de São Paulo são cerca de 200 localidades entre cidades tal, que tem o soro. Dos 600 municípios e pouco, nós temos 200 que tem o soro. Então, eu quero interromper um pouquinho, porque eu tenho que dar os parabéns. Nós estamos terminando o programa. O doutor Renato, ele organizou aqui o 2º Congresso Internacional. Esse congresso já existia, mas não era internacional. É o 2º Congresso Internacional. Deu-se aqui na nossa cidade, nesse fim de semana, e foi na Sociedade de Medicina. E é muito interessante porque teve pela primeira vez em Rio Preto foi necessário não rejeitar inscrições. Vieram 720 médicos inscreveram-se nesse congresso, que foi um super sucesso. Então, eu só quero te deixar os parabéns. Acho que nós vamos fazer um programa só para falar desse congresso. Mas ficam já os parabéns nossos, e que o telespectador saiba que Rio Preto realmente é um centro que atrai médicos de todo o país. O Renato me falou em off aqui, vieram do Brasil inteiro, cirurgiões, aqui para falar sobre isso. Mas eu perguntaria também, assim, e se alguém tiver uma mordedura de cão, o que ele faz? Bom, aí uma mordedura de cão, ele deve procurar também com urgência um médico, se possível. Se o cachorro for dele, ele deve manter o cachorro em segurança, porque se Mas o o importante não é do peçonhento, né? Não adianta ligar no centro de intoxicação. O cachorro não é considerado um animal portador de veneno. Mas é um veneno danado aqui, não é? Todo bicho, acho que inclusive o ser humano, tem uma quantidade de bactérias na cavidade oral, uma contaminação importante, né? Quer dizer, aquela mensagem para o sitiante do final de semana, ele está no seu sítio se divertindo, quando ele for colher alguma coisa, então o ideal é que ele tivesse de bota e tivesse de luva, né, para evitar esse acidente desagradável. Agora você falou uma coisa muito interessante aí, não adianta ligar no Ceatox. Se alguém quiser tirar uma dúvida, como é que ele faz? Qual é o contato? Qual é o número do telefone que a população pode entrar em contato com o Ceatox? Eu tenho um número 0800,
que está aqui comigo no celular agora, eu não tenho ele... Não sei, é igual o Einstein. O Einstein também não sabia o número do telefone, já está no celular. Mas ele pode ligar no hospital de Pode base. ligar no hospital de base 3201-5000 e pedir para ligar no no Ceatox. Tem um telefone direto, mas esse é o telefone que você fala em qualquer local no hospital de base. Agora tem outra coisa, e o morcego? Tem morcego, aranha, acho que vamos... Porque o programa está terminando, né? São mortais esses bichos? A aranha e o escorpião, eles são animais que têm peçonha, a gente trata. Existe soro exatamente como existe soro para cobra. O escorpião é importantíssimo, são milhares de picadas no Brasil. E também em torno de 100 mortes por ano no Brasil por picada de escorpião. Mais criança do que adulto? Mais criança. É perigosíssimo, perigosíssimo. A gente sempre tem crianças aqui, abaixo de 7 anos principalmente, são picadas e acabam internadas, inclusive, na unidade de coração da pediatria, porque o veneno é extremamente cardiotóxico. Ocasiona uma lesão miocárdica gravíssima, uma isquemia mesmo. Dr. Braille, é um infarto enorme. Que regride, parece, né? Um infarto que dali a uma semana, 10 dias, parece que não teve nada. É tipo mas de uma... tem o veneno, tem o soro. Tem o soro também, tem o soro tanto para escorpião quanto para as aranhas peçonhentas que a gente tem no Brasil também, que não são muitas, né? São milhares de espécies, mas são poucas as que têm um veneno que realmente tem importância, que causa manifestações graves, sistêmicas. A maioria das aranhas dá aquela dorzinha como se fosse qualquer outro bicho. Bom, tem uma pergunta que eu acho que é importantíssima e eu estou muito curioso. Tem mais cobras aqui na nossa região, ou no Brasil, ou lá na Amazônia, no meio da selva? Todo mundo tem medo de ir no meio da selva? Eu imagino que lá deve ter uma quantidade muito grande. O maior número de acidentes acontece aqui, mas é principalmente pelo fato de aqui ter muito mais gente. Então, apesar de... Mesmo São Paulo é um país, é um estado que tem muita agricultura, né? Então, as pessoas na época, principalmente na época de chuva, de calor, que é a época de plantio, é onde explode o número de acidentes. Bem, Dr. Carlos Caldeira, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, por favor. Eu queria agradecer muito a oportunidade de falar aqui e lembrar, né, que havendo necessidade, né, de qualquer informação a respeito não só de acidentes por animais peçonhentos, mas por envenenamentos, por intoxicações por medicamentos, o centro atende e orienta o que as pessoas podem fazer. Não só profissionais de saúde, como as pessoas mesmo de casa podem ligar, né, e essa é a nossa tentativa, é fazer com que mais pessoas procurem o centro para que a gente possa orientar, porque muitas vezes não há necessidade dessa pessoa procurar um socorro médico. E com isso a gente pode desafogar um pouco, né, as consultas nas emergências aí da cidade. Olha, são tantos assuntos, nós não tocamos no assunto dos acidentes de crianças, acidentes domésticos, né, que se envenenam por medicação ou qualquer outro agente, mas isso vai ficar para o próximo programa. Só para lembrar, no Ceatox sempre tem médicos, estudantes para passar essa informação que a população de Rio Preto precisa. Então, mais uma vez, Hospital de Base 3201-5000 e pedir o ramal do Ceatox. Vamos em paz, paz e saúde a todos. Boa semana. Professor Braille. Então, eu quero lembrar a Cora Coralina, né? Dizer que ela deixou uma frase muito interessante para a gente que vocês devem praticar. É isso que o Dr. Caldeira acabou de fazer hoje para a gente. Ensine tudo que saibas e aprenda tudo que ensinas. Isso eu acho que é uma doceira, mas deixou essa frase tão importante para nós. Eu acho que o telespectador que teve a oportunidade de assistir esse programa conseguiu realmente adquirir uma série de conhecimentos. Muito obrigado, Dr. Caldeira.